Bom dia, meus irmãos. Não só uma alegria, mas me sinto realmente extremamente honrado de poder estar com vocês aqui nesta manhã. Uma festa linda, louvores que tocam o nosso coração. Irmão Daniel Almeida, inclusive essa última canção que você cantou foi tema, de uma das nossas campanhas, Que o Senhor possa continuar abençoando o irmão, fazendo com que a cada dia, a cada ano, o irmão possa estar sendo usado pelo Espírito, trazendo músicas com poesias tão lindas para que nós podermos cantar aqui na igreja do Senhor. Deus abençoe. E eu quero dizer, irmãos, que a alegria não é só por estar aqui, é porque eu sou parte da história desta igreja. Já falei aqui algumas outras vezes em que estive com os irmãos, mas eu fiz o seminário aqui na Igreja Batista Alvorada. A Igreja Batista Alvorada é uma igreja importante no campo cearense, uma igreja que já plantou várias outras igrejas e já acolheu aqui o seminário batista. E eu fiz o seminário, passei 5 anos, naquela época eram 5 anos o seminário, hoje são 4. Eu passei 5 anos aqui frequentando a igreja, portanto sou parte dessa história. Fui pastor de uma igreja que é filha daqui da Igreja Batista da Alvorada, que é a Igreja Batista Nova Vida, lá no Conjunto Palmeiras. Portanto, temos algumas coisas assim muito em comum com esta igreja, amigos que ainda estão por aqui daquela época, novos amigos que fizemos ao longo desse tempo, dessa caminhada. E, irmãos, 40 anos realmente é um número assim simbólico na palavra de Deus. Se a gente for olhar, parece até que nós pensamos juntos, pastor Paulo. Se a gente for olhar um pouco na palavra, a gente vai ver que desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, esse número 40 aparece na Bíblia até o Novo Testamento, e é um número simbólico na palavra de Deus. Por que é simbólico? Porque sempre que ela aparece é um recomeço na história. Sempre que ele aparece é o início de uma nova história. E eu fiquei pensando, quando eu fui convidado, a irmã Ruth ligou para mim, e eu fiquei pensando, o que eu poderia falar para a igreja aos seus 40 anos de existência. E eu me lembrei, nós estamos passando por um período difícil da nossa história, O ano passado pandemia, esse ano pandemia novamente. Então o que é que Deus quer desta igreja, pensando nos 40 anos, nesse ciclo de 40 anos que ela está fazendo hoje? Veja, por exemplo, ali em Gênesis o Senhor mandou 40 dias e 40 noites de chuva para que pudesse purificar o povo, começar uma nova história da raça humana ali com a família de Noé, não foi? 40 dias e 40 noites de chuva. Se a gente for olhar um pouco mais, avançando um pouco mais na história, nós temos Jonas, por exemplo, ele profetizou 40 dias de julgamento ali em Nínive, Se a gente for caminhando ao longo da Bíblia, eu quero chegar um pouco mais rápido aqui no Novo Testamento. Jesus passou 40 dias, 40 noites no deserto, se preparando para o início do seu ministério. Depois da sua ressurreição, ele ficou 40 dias com seus apóstolos ali já para organizar a sua igreja. Então percebam, 40 é um número simbólico na Bíblia, e eu entendo que Deus também quer falar um pouco ao coração dessa igreja. O que Deus quer falar com esta igreja? Eu fiquei pensando, irmãos, abram aí a Bíblia no livro de Atos capítulo 2. Sabemos que essa igreja avançou bastante, que ela é uma igreja que tem um coração missionário, é uma igreja que é uma igreja dinâmica. Mas se nós formos olhar para a igreja primitiva, em Atos capítulo 2, a partir do versículo 37,
a gente pode perceber e fazer uma comparação entre o que é esta igreja hoje e aquilo que é o propósito de Deus para a vida desta igreja. Eu quero pegar o tema que foi falado aqui nesta manhã. Qual é o propósito de Deus para a vida desta igreja? E eu entendo que muitas coisas, se nós compararmos a igreja primitiva, que eu chamo de igreja original, porque ao longo da história, muitas genéricas apareceram, né, na história, mas se nós olharmos para a igreja original, nós vamos perceber que essa igreja mantém algumas das características da igreja, mas ela precisa buscar ainda se fortalecer em outros aspectos desta igreja que nós chamamos de igreja original. Então vamos ler e caminhar um pouco no pensamento a partir desse texto bíblico que diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? E respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Pai querido, que a Tua palavra, nesse momento, que estará sendo refletida, pensada e ministrada, possa alcançar o coração de cada ouvinte nesta manhã aqui nesta igreja. Abençoa o pregador, em nome de Jesus. Amém. Como é que nós podemos pensar uma igreja? A igreja é o corpo vivo de Cristo. É o corpo vivo onde Cristo se manifesta. É o corpo vivo onde Ele se faz presente, onde a sua palavra é anunciada. E pensando, portanto, como um corpo vivo, pensamos como pessoas que se relacionam e que adoram. Portanto, a igreja é o povo de Deus que reflete a glória de Deus. É o povo que se reúne para adorar a Deus, mas nesta adoração reflete em cada coração, em cada vida e em cada testemunho a glória de Deus. E olhando para esse aspecto da igreja, aquela que reflete a glória de Deus, nós temos que pensar que a igreja onde Deus tem um movimento ativo e presente é uma igreja viva. E é por isso que ela reflete a glória de Deus, porque ela é uma igreja viva. Como esta igreja que foi organizada no início da história da igreja. Se a gente for ver no versículo de número 47, que diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso,
acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, a gente pode perceber que era uma igreja onde Deus se fazia presente e Ele dava o crescimento à igreja. Porque, como disse o pastor Paulo, uns regam, uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é Deus. Pensando numa igreja viva e olhando para essa igreja, a gente vai ver que essa igreja, ela tem, pelo mover de Deus, ela apresenta algumas características que são interessantes a gente observar. Por exemplo, é uma igreja onde o povo estava junto. Versículo de número 41, diz assim, 44, versículo número 44 diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Significa dizer, pensem bem, era uma igreja que tinha 3.000 membros, irmãos, 3.000 membros. Muitas daquelas pessoas não habitavam em Jerusalém, mas muitas daquelas pessoas ficaram em Jerusalém e participaram daquela comunidade. Portanto, a igreja, ela é uma comunidade de pessoas que se unem, que se juntam. Essa é uma característica muito importante para a igreja, porque nos dias de hoje nós estamos vivendo momentos em que as pessoas já estão se acostumando a assistir ao culto em suas casas. Eu estou falando assistir, porque culto não se assiste, né? Se presta. Então nós precisamos pensar que a igreja, na verdade, ela é uma comunidade que caminha junto, que estão juntos, que se relacionam uns com os outros, mas de forma presencial. Uma outra característica dessa igreja, no mover de Deus, que a gente percebe, é que ela apresentava um crescimento exponencial. Vejam o versículo de número 41, quando ele diz: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Ora, irmãos, a igreja estava reunida ali no cenáculo, eram 120 pessoas. Na organização dela, ela passou a ser 3.000. Se a gente for olhar no capítulo 4, ela passa de 3.000 para 5.000. E no capítulo 5, o autor do livro de Atos já não conta mais. Ele diz assim, é uma multidão de pessoas. No capítulo 5. Então é a igreja que tem um crescimento exponencial. E interessante é que esse crescimento exponencial, ele é de pessoas que vinham sendo acrescentadas à igreja. Pessoas que estavam se convertendo e sendo batizadas, quando ali ouviam, né, a palavra de Deus, quando ali ouviam o Evangelho. Quer ver uma outra característica dessa igreja, como eu posso chamar assim, de igreja viva, quando a gente percebe o mover de Deus, a presença de Deus na igreja, é que o crescimento era diário. Versículo 47, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então isso é que eu estou chamando de igreja viva. Uma igreja onde o povo está junto, caminha junto, uma igreja que tem um crescimento exponencial, uma igreja onde esse crescimento se faz e acontece diariamente. Agora, o que fez com que essa igreja fosse dessa forma? Que a gente possa perceber o mover de Deus, a presença de Deus. E é nesse aspecto, nesses aspectos agora, que eu quero que vocês comecem a pensar. O que é que a igreja Alvorada hoje é? Como é que ela funciona? Qual é a sua realidade? Desses 40 anos. E olhando para a igreja original, o que nós precisamos avançar? O que nós precisamos mudar? O que nós precisamos fortalecer na igreja?
E aí a gente vai ver que na vida da igreja original, as coisas aconteciam e como eles efetivamente viviam, fez com que Deus realmente fosse um Deus presente e ativo na igreja. Porque percebam, a primeira característica dessa igreja, nesse sentido, é que era uma igreja em oração. A igreja original era uma igreja em oração. Antes da descida do Espírito Santo, a igreja estava reunida ali no capítulo 1 de Atos, final do capítulo 1 de Atos, a igreja estava reunida. Vejam aí, Atos 1, versículos 12 a 14, que diz: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, depois que Jesus ascendeu aos céus, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, a igreja já começa em oração. Se a gente for lá no capítulo 4, capítulo 4 de Atos, versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Pedro e João tinham sido presos ali no Sinédrio, e quando eles voltaram, começaram a orar, pedindo para poder proclamar o Evangelho com intrepidez. E eles estavam em oração ali no capítulo 4. Se a gente for para o capítulo 12, Pedro tinha sido preso e ia ser morto no dia seguinte, e a igreja estava como? Reunida em oração. Atos 12, 5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Eu costumo dizer, irmãos, que na igreja tudo começa com oração e tudo termina com oração. E quando eu falo uma igreja em oração, eu não estou falando uma igreja que esporadicamente se reúne para orar, que aí seria uma igreja que ora. Quando eu falo igreja em oração, eu estou falando uma igreja que diariamente está em oração, que anda em oração, que caminha em oração. E quando nós estamos em oração, nós estamos assim abrindo as portas do céu, favorecendo assim que Deus esteja presente, agindo, né? Abrindo as portas para que a igreja possa agir em seu nome. É quando a igreja demonstra a sua total dependência de Deus. É quando ele pede que Deus possa assim agir por meio do seu povo. E se coloca então nas mãos de Deus como instrumento dessa ação de Deus. Uma igreja em oração. A igreja original era uma igreja em oração. A segunda coisa que a gente enxerga aqui é que essa igreja, irmãos, era uma igreja que tinha um púlpito forte. O pregador do capítulo 2 de Atos foi Pedro. Esse foi o pregador. Pedro, que havia passado por uma situação muito difícil na sua vida, porque ele havia negado Jesus. Negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus foi lá, curou Pedro, comissionou para ser o líder do colégio apostólico, e ele aqui no livro de Atos, ele se levanta e prega. E ele prega cheio do Espírito Santo, cheio de poder, porque estava cheio do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, não apenas ele estava cheio do Espírito Santo, mas ele também pregou uma mensagem cristocêntrica. Cristocêntrica. Depois vocês leiam a mensagem de Pedro no capítulo 2 de Atos, vocês vão perceber que a mensagem de Pedro foi cristocêntrica. Então, o que nós estamos chamando de um púlpito forte
é um pregador ungido, um pregador usado pelo Espírito Santo, mas ao mesmo tempo que traz uma mensagem para a sua igreja que seja cristocêntrica, onde Cristo é o centro da mensagem. Independente de ele estar no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, Cristo é o centro da mensagem. Fizeram uma pesquisa, irmãos, nos Estados Unidos com 1.500 igrejas. 1.500 igrejas. Para saber a razão de que as pessoas permaneciam na igreja, quais eram os motivos que faziam com que as pessoas permaneciam na igreja e muitas delas se convertiam. E o resultado dessa pesquisa, em primeiro lugar, foi um púlpito forte. E o segundo lugar foi uma escola bíblica dominical. Muitas pessoas hoje não dão importância à escola bíblica dominical. Na minha época, eu não era nem crente ainda, evangélico, eu já frequentava a escola bíblica. E ali, irmãos, eu comecei a ouvir e a aprender a palavra de Deus. E é assim que se começa, porque a fé vem o quê? Pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Olha a importância da escola bíblica dominical. Então, púlpito forte, primeiro, eu sei que a Igreja Batista da Alvorada tem isso aqui. Púlpito forte é o primeiro. E a escola bíblica dominical, nós não podemos deixar, irmãos, de ter uma escola bíblica dominical nas nossas igrejas. Terceira coisa que eu enxergo aqui nesse texto é que a igreja original era uma igreja que perseverava. Era uma igreja perseverante. Vejam aí, versículo de número 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E eu estou entendendo aqui, perseverar é constância. Quando não se desvia do seu objetivo, que tem foco. E essa igreja, portanto, era uma igreja constante, que não se desviava. E a primeira coisa que eles perseveravam, diz aqui o texto, é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina aqui no grego é o ensino dos apóstolos. Eles aprenderam com Jesus e agora estavam ensinando aqueles que estavam se convertendo, cumprindo aí a missão da igreja, ensinando a guardar tudo aquilo que Jesus ordenou, né? Em Mateus capítulo 28. Então, eles perseveravam no ensino dos apóstolos. E hoje, irmãos, a gente percebe um desvio muito grande desses ensinos. As redes sociais, entendo, é uma bênção para todos nós. Bênção. Mas também é uma das grandes, vamos dizer assim, instrumentos do desvio doutrinário de muitas pessoas. Porque facilmente já estão aí surfando nas redes sociais, ouvindo pregadores de todas as denominações, e hoje o que a gente vê é uma salada doutrinária. Se vê uma salada doutrinária. Nós precisamos ser perseverantes na doutrina, no ensino dos apóstolos, naquilo que realmente a palavra de Deus nos ensina, que está revelado aqui. Qual é o ensino dos apóstolos? Está aqui na palavra de Deus. E a gente ter o cuidado de não se desviar. E é interessante que o texto fala, no versículo seguinte, 43, que em cada alma havia temor. Significa dizer que essa perseverança no ensino dos apóstolos era resultado do temor a Deus. Porque a palavra temor não é apenas respeito. A palavra temor, ela não é apenas reverência. Mas a palavra temor também é medo das consequências do erro quando se comete o erro. E todas as pessoas aqui diz toda a alma, ou seja, todas as pessoas, elas tinham temor no coração. E
como a gente, ao longo dessa história da igreja, a gente vem perdendo essa coisa que é importante para a gente, que é o temor a Deus. Quanto menor o temor, maior nossa tendência ao pecado. Quanto maior o temor, menor a tendência. Mais próximo de Deus nós estamos. Mais nós buscamos ao Senhor. Mais nós queremos estar diante da face de Deus. E a igreja vem perdendo o temor do Senhor. Outra coisa que eles perseveravam, irmãos, era na comunhão. Na comunhão. Entendam? Comunhão, ela diz respeito à comunidade. É por isso que todos estavam juntos ali em comunidade. Comunhão diz respeito à intimidade, à participação conjunta, ao partilhar de coisas em comum. E a igreja original, ela está totalmente em confronto com os dias de hoje, porque os dias de hoje as pessoas primam pelo individualismo, pelas relações superficiais, né? Eu conheço você, oi, tudo bem, meu amigo. Meu amigo que eu me encontro uma vez ou outra na igreja, é meu amigo, é meu irmão. E na verdade essa palavra significa dizer intimidade entre as pessoas. A comunhão, ela tem algo, né, referente à intimidade, de como eu sou aberto para passar aquilo que eu sinto e que eu vejo com as pessoas com quem eu me relaciono na igreja. Mas aí vocês podem dizer o seguinte: ninguém tem nada a ver com minha vida, né? Ninguém tem que se importar com o que eu estou sentindo ou passando, não é isso? Eu quero viver, eu quero frequentar a igreja, mas eu não quero que ninguém saiba o que está passando comigo. Eu não quero que ninguém saiba quem eu sou, na verdade. E a gente então, olhando para a igreja, a gente vai perceber que existiam 3 coisas em comum na igreja que faziam com que eles fossem, ou que eles perseverassem na comunhão. A primeira é Cristo. Cristo, o Senhor da igreja. Eles entregaram a sua vida a Cristo, o Salvador. Cristo, o Senhor e Salvador da igreja, o condutor da igreja, cabeça da igreja. A segunda coisa é a palavra, que era comum a todos. A palavra que era ensinada, que era comum a todos. Mas por incrível que pareça, a terceira coisa que fazia com que houvesse uma comunhão, uma intimidade maior entre aquelas pessoas, era a necessidade das pessoas. O texto diz, versículo de número 45, vendiam as suas propriedades, bens, contribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Agora imagine que nós somos um universo de necessidades. De todas as ordens que você possa imaginar, nós temos necessidades tanto na área espiritual, como na área emocional, como na área material. Nós somos um universo de necessidade. E essa igreja, eles se uniam, eles se juntavam, eles viviam juntos, mas apoiando-se uns nos outros, buscando uns aos outros, ajudando uns aos outros. Irmãos, se a gente for pensar um pouco nisso, na área espiritual, era uma igreja que estava em constante intercessão pelos irmãos e pela igreja, cuidando com os fracos na fé, na correção dos que caíam ou estavam em falta, no ensino da palavra,
no partir do pão, no levantar daqueles que caíam. Tiago diz, no capítulo 5, versículo 16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para serdes curados. Emocionalmente, a gente vai ver que compartilhavam as alegrias, a dor, os sofrimentos uns dos outros, estavam juntos ali. Uma igreja perseguida, portanto, compartilhando toda a ordem ali de sentimentos, né, e de constrangimentos que podiam estar enfrentando. E eu quero ver também nessa igreja, uma igreja que carregava o fardo uns dos outros. Vocês lembram que Paulo ensinou ali em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, ele diz, levai as cargas uns dos outros, para que assim cumprireis a lei de Cristo, né? Levai as cargas uns dos outros. Era o que estava acontecendo ali na igreja primitiva. E essa carga, essa palavra carga, ela exatamente fala desse universo de necessidades, porque essa palavra carga, ela significa a opressão, né? Essa palavra carga significa essa dor, esse sofrimento que eles estavam passando. E é exatamente nesse aspecto que Jesus nos dá o primeiro exemplo, porque ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós precisamos chegar junto dos irmãos, mas as pessoas precisam chegar também, falando das suas necessidades para os irmãos. O apóstolo Paulo, ali em Romanos, ele diz ainda o seguinte, compartilhai, capítulo 12, compartilhai, a partir do versículo 13, né? Compartilhai as necessidades dos santos. Passando, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Então era uma igreja que perseverava na comunhão. Por quê? Porque se ajudavam, carregavam as cargas uns dos outros, estavam juntos, e assim eles conseguiam vencer todas as lutas, dificuldades, perseguições que estavam enfrentando naquela época. Mas eles perseveravam também no partir do pão. E o partir do pão significa a ceia, né, que eles participavam. Mas se a gente for olhar, logo mais na frente, no livro de Atos, a gente vai ver ali em Atos capítulo 5, versículo 42, diz, e todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Significa dizer que esse momento do partir do pão, da ceia, de casa em casa, também era um momento de culto. Era um momento da pregação da palavra, era um momento de ensino, era um momento de oração, era um momento ali onde se compartilhava espiritualmente, estavam juntos adorando e glorificando o nome de Deus. Interessante, irmãos, essa motivação do coração naquela época das pessoas estarem juntas realizando um culto a Deus. O desejo no coração de irem de casa em casa, estarem se reunindo e ali realizando um culto a Deus. As pessoas muitas vezes hoje elas vão no culto de manhã, não querem mais ir à noite no domingo, e às vezes nem no domingo vão porque tem a transmissão ao vivo da igreja. Naquela época havia motivação no coração, havia um louvor contagiante que nós ouvimos aqui hoje pela manhã. Não é? Porque aqui a gente vê no versículo número 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, era um louvor contagiante, que fazia com que as pessoas se sentissem atraídas pelo louvor, pela adoração, pela forma de viver, pelo amor, porque a lei de Cristo que fala
aqui Paulo, quando nós carregamos as cargas dos outros, nada mais é do que amar uns aos outros, e assim saberão que sois o quê? Meus discípulos. Culto no dia a dia, motivação no coração. Por fim, perseverava nas orações, que eu já falei e não vou repetir. Então vejo, 40 anos de Igreja Batista da Alvorada. Se nós olharmos para esse número simbólico, nós podemos pensar onde Deus está querendo que a Igreja Batista Alvorada avance. O que precisamos avançar? Só tem uma forma de saber, irmãos, é olhando para a igreja original. O que nós somos hoje, o que nós precisamos ser, precisamos manter e o que precisamos fortalecer. Nós somos uma igreja em oração. Nós somos uma igreja que tem um púlpito forte. Nós somos uma igreja que perseveramos no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós somos tudo isso, ou precisamos, em alguns desses aspectos, precisamos melhorar, precisamos avançar, ou precisamos fortalecer. Em qual deles? Que Deus possa nesta manhã falar ao coração de cada um de vocês desta igreja, e que em oração vocês possam entender qual é o papel de vocês nessa mudança após esses 40 anos de história da Igreja Batista da Alvorada. Que Deus abençoe.